Vamos lá que o vídeo hoje vai ser quente, aquele vídeo que eu respondo perguntas de vocês e eu tenho certeza que várias dúvidas serão sanadas aqui nesse vídeo. A gente vai falar muito de CEMIG, Banco do Brasil, vamos falar de CPFL Energia, Vulcabras, os meus preços tetos para aportes, como é que eu faço para escolher o momento ideal de aportar numa ação. Então o nosso vídeo será uma abordagem didática com exemplos práticos e análises fundamentalistas para responder as seguintes questões: por que o meu preço teto para aportes é tão baixo? BBSE está caro na casa dos R$ 33,00? Qual é o meu preço teto em Banco do Brasil e por quê? Agora, com a potencial privatização, vale a pena comprar ações da CEMIG? A ação da CEMIG preferencial ela tem o risco de tag along agora com o caso da privatização. Análise de Vulcabras, vale a pena investir nessa ação agora no cenário atual? Por fim, CPFL Energia está cara ou barata nos preços atuais? Eu tenho certeza que as informações aqui são bastante consistentes e eu vou defender muito bem meu ponto de vista e vou esclarecer muitas dúvidas de vocês. Agora é importante destacar que esse canal tem 22 mil espectadores recorrentes, usuários do YouTube que voltam com frequência para consumir o nosso conteúdo, porém temos apenas 19 mil inscritos. Meu amigo, se você não é inscrito nesse canal, deixa de ser muquirana, deixa pra mim a sua inscrição e seu comentário, pô, vem fazer parte da nossa comunidade que eu tenho certeza que eu vou agregar muito pro seu conhecimento como investidor. Fica aí o convite e bora pro vídeo. Primeira pergunta já vem colocando pressão em cima do criador de conteúdo. Sempre vejo seus vídeos e o preço teto de aportes é bem mais baixo que a cotação atual de todas as empresas. Você aguarda bastante para fazer grandes aportes de uma vez só? Outra pergunta, se a bolsa está barata como todos afirmam, inclusive você, por que limitamos o preço teto por mais baixo ainda ao invés de fazer aportes recorrentes e evitar o risco de perder o momento? Pessoal, depois que você já tem um certo tempo de mercado, você começa a ficar um pouco mais criterioso com seus aportes, né? Até porque você vai comprar ações muito baratas e com o tempo você vai verificar que é preciso esperar alguma correção para reforçar os aportes. Vejam que o último aporte que eu fiz na minha carteira pessoal de investimentos foram 1.500 ações de Neoenergia a um preço médio aqui de R$ 17,90. É uma ação que eu considero muito descontada e pretendo carregar para o longo prazo. E vejam que foi uma quantidade relevante de 1.500 ações. Então sim, eu espero um pouco mais de tempo para fazer aportes mais pesados. Essa é uma característica minha como investidor. Bom, a segunda pergunta é se a bolsa está tão barata assim, por que não comprar agora e aproveitar o momento atual? Bom, primeiramente a gente tem vários fatores de risco no radar, né? Tanto o risco fiscal, temos lá a vitória do Trump nos Estados Unidos, temos também uma expectativa aí de mudança no presidente do Banco Central, então o cenário à frente é um pouco turbulento, a gente não sabe qual será de fato a direção geral do Ibov. Nesse caso, pessoal, vale a pena continuar comprando ações boas e muito descontadas, né? Tem algumas ações sim no radar, principalmente dos setores perenes que dá para ir comprando devagar, mas sem movimentos muito grandes, muito agressivos agora, né? Temos uma perspectiva de volatilidade pela frente. Outro ponto é que excluindo o Petrobras e Vale do PL histórico do Ibov, a gente vê claramente que o PL vem trabalhando aqui em 10,2 vezes, né? Não é um preço sobre lucro caro, é um preço sobre lucro aqui mediano. E peneirando bem aqui dentro, você consegue encontrar ainda boas oportunidades, empresas com bons fundamentos, resultados sólidos e ainda negociadas abaixo do seu valor justo. Então, são vários aspectos que levam a realizar aportes, né? Tanto o balanceamento de carteira, outro ponto importante é a empresa tem que estar com margem de segurança e nesse caso eu sou bastante conservador, inclusive disponibilizo para membros do canal uma planilha com os meus preços tetos para aportar em cada uma das ações e além disso a gente vai ajustando o nosso preço teto de acordo com os resultados, né? Então recentemente eu reajustei o meu preço teto para aportes em BR Partners. Por quê? Porque o banco vem entregando resultados formidáveis. Se ele continuar crescendo lucro, receita e margem, obviamente ele vai começar a ser precificado na casa dos 16, 17 reais e aqui eu perco a oportunidade de continuar reforçando a posição numa excelente empresa que eu pretendo sim carregar para o longo prazo. Bom, então sim, meu preço teto é um pouco mais exigente porque eu não faço aportes todos os meses, né? Eu vou retendo dividendos e novos aportes para comprar posições maiores com correção que o mercado acaba sempre gerando para a gente. Outro ponto importante é que a bolsa está relativamente barata, mas também não está de graça. Devido à perspectiva de incerteza no médio prazo, o ideal é ir comprando devagar as melhores posições, ações com indicadores sólidos, dando prioridade para setores perenes. Segunda pergunta, boa noite Machado, obrigado pelo vídeo. Comprei hoje BB Seguridade no preço de R$ 33,75. Eu comprei caro? Galera, com base nos resultados que a BB Seguridade vem reportando, eu não acho que os R$ 33,00 seja um preço caro, né? Principalmente olhando aqui para os indicadores de valor
valuation da empresa. Vem trabalhando aqui com PL de 7,8 vezes, entregando um yield próximo de 8% e trabalhando com um ROI gigantesco, é característico aqui da BB Seguridade. Ela faz o repasse de 80% do seu lucro líquido na forma de proventos. Então, provavelmente, vai continuar sendo aí uma boa pagadora de dividendos nos próximos anos. Eu não acho que a ação esteja de graça, né, que esteja uma pechincha, como é o caso aí do Banco do Brasil. Mas é também uma empresa um pouco mais sólida, um pouco mais resiliente, e dentre as seguradoras, hoje é a seguradora que está mais descontada, com base nos resultados que vem entregando. Nós temos lá a Porto Seguros, negociada a um PL um pouco mais esticado, uma vez que ela embute uma maior perspectiva de crescimento. A Caixa Seguridade segue bem precificada também, e das três, a BB Seguridade é a que está com o valuation mais atrativo para aportes. Terceira pergunta do Lucas vem também questionar o meu preço teto para aportes em algumas ações. Então ele está perguntando, seu preço teto no Banco do Brasil é R$ 25,00? Poderia explicar o porquê? Pessoal, inicialmente vejam que o nosso preço médio em Banco do Brasil é R$ 19,35. Claro que eu não pretendo comprar o banco novamente por esse preço, até porque de lá para cá ele melhorou muito, entregou o crescimento de lucros e obviamente o mercado iria precificar isso. Mas o que a gente tem visto aqui no resultado do Banco do Brasil? Bom, já tinha falado com o pessoal do Clube de Membros para tentar segurar os aportes no Banco do Brasil até a entrega do resultado. Por quê? Porque a inadimplência na carteira do agro, ela vinha numa persistente tendência de alta. Vejam que até junho ela vinha apresentando aqui um crescimento contínuo e a gente viu o que o mercado fez com o resultado dos principais bancos. O Santander, por exemplo, mesmo entregando um resultado sólido, o mercado bateu na ação. O Bradesco a mesma coisa, entregou sim crescimento de carteira, um bom controle da inadimplência e ainda assim o mercado bateu. Obviamente, se a gente tivesse um contratempo aqui no resultado do Banco do Brasil, o mercado também iria bater. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Então nós tivemos aqui a inadimplência explodindo agora no terceiro trimestre de 2024. O banco provisionando muito mais PCLD ampliada. Vejam que a provisão de crédito para liquidação duvidosa saiu de 7,8 bilhões para mais de 10 bilhões. Né? Isso mostra mais uma vez um certo nível de preocupação do banco com o crescimento da inadimplência na carteira. E caso esse cenário se perpetue para o final do ano, poderemos ter uma leve retração da rentabilidade do Banco do Brasil, né? Que hoje vem sustentando um ROI na casa dos 20%, mas é importante destacar que o banco só entregou 9 bilhões de lucro com um ROI de 21%, porque ele realizou algumas manobras contábeis aqui no imposto de renda. Veja que por trimestre ele costuma pagar mais de 2 bilhões de IR, né? E agora no terceiro trimestre ele pagou apenas 500 milhões. Então foram feitas algumas manobras aqui justamente para preservar o lucro líquido ajustado nessa faixa dos 9,5 bilhões. Se não fosse isso aqui, haveria então perda de rentabilidade. Pessoal, é importante destacar que esse risco de inadimplência ele já está parcialmente precificado nas ações do banco, porque nós temos hoje o Banco do Brasil com um ROI de 20%, trabalhando a um PL de 4,5 vezes e um P sobre VP de 0,81. Né? Então o desconto aqui ele já abarca esse potencial de risco. E fazendo aqui um valuation simplificado, lembrando que esse material aqui é exclusivo para membros do canal e eu divulgo semanalmente lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu reduzi a projeção de ROI para 18% em 2025. Ainda assim, o banco entregaria um lucro por ação de 5,62. Então, mesmo que a rentabilidade retraia para casa dos 18%, nós temos aqui um banco negociado a um PL de 4,6 vezes para 2025 e um payout de 45 nos daria o yield de 10%. Né? Então, pagando R$ 25,00 no Banco do Brasil, mesmo se a carteira de crédito azedar, eu já estou garantindo para o ano que vem um dividend yield na casa dos 10%. Mas cuidado aqui, né? Então já falei com o pessoal lá, faz alguns aportes no Banco do Brasil, reforça a posição e espera o resultado do quarto trimestre, né? A gente precisa ver como a inadimplência vai se comportar na carteira do banco para depois reajustar esse preço teto. Agora uma pergunta rápida do Gilson Reis. Tem o Irani, Jales Machado, Banco do Brasil, Bradesco, Goal, Azev, Vale, Raizen e Cosan e outras. O que acham? Meu amigo, eu acho que tem muitas ações cíclicas na sua carteira. Se você é um investidor iniciante, a minha sugestão é que você direcione os seus aportes para setores mais perenes. Por exemplo, sentir falta de uma empresa elétrica aqui no seu portfólio, né? Então, substituiria aí 2 ações cíclicas por 2 elétricas e talvez até mesmo uma seguradora, né? Reduzindo bastante a ciclicidade da sua carteira aí no longo prazo. Isso vai ser muito importante em termos psicológicos, de rentabilidade e tornando também sua carteira um pouco mais defensiva diante dos ciclos de mercado. Agora 2 perguntas sobre a CEMIG. A primeira do Wilson, que pergunta: será que vale a pena comprar as ações da CEMIG agora tão valorizadas com a possível notícia da privatização ou elas ainda vão cair? Outra pergunta: para quem tem CEMIG 4,
corre algum risco pela privatização por causa do tag-along? Essa aqui sim é uma pergunta muito pertinente. Bom, o primeiro ponto aqui para saber se ela merece receber aportes é saber se existe margem de segurança, se a CEMIG estaria barata ou cara de acordo com os resultados que ela vem entregando. Bom, o primeiro ponto a gente tem que excluir os eventos não recorrentes. Vejam que agora no terceiro trimestre houve um impacto de mais de 2 bilhões de reais no lucro devido à venda da participação na Aliança Energia para Vale, né? Então se a gente excluir esse evento não recorrente, já que essa venda ela não vai se repetir no ano que vem, né? Então a gente quer saber o lucro normalizado. Então apesar de até o terceiro tri a empresa ter entregue mais de 6 bilhões de reais de lucro, ela vai entregar um lucro anualizado de 5,1 bilhões de reais, né? Excluindo o evento não recorrente aqui do balanço. E isso vai nos dar R$ 1,80 por ação, um lucro por ação normalizado de R$ 1,80. Vejam que quando eu jogo o lucro por ação atual, né, inflado pela venda da Aliança Energia, ele joga o preço justo da CEMIG em R$ 14,75. Então aqui nós teríamos margem de 21% para aportar. Mas quando a gente joga aqui o lucro normalizado, né, que é excluindo os eventos não recorrentes, o preço justo da CEMIG seria algo na faixa dos R$ 13. Então temos uma margem para aportar aqui? Temos uma margem bem magrinha de 7%. Né? Eu acredito que hoje nós temos ações com maior perspectiva de desconto e também de dividendos, mas a CEMIG não é uma ação considerada cara nos preços atuais. Agora vejam que na quinta-feira, dia 14, o ofício foi entregue à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então ainda não temos nada certo, mas provavelmente algo encaminhado para privatização. Porém tem toda uma manobra política caso isso seja de fato aprovado pela Assembleia Legislativa. E se de fato for aprovado, nós temos boas perspectivas de longo prazo. Por quê, galera? Porque uma ação, quando ela é privatizada, ela tende a reduzir bastante os seus custos e despesas operacionais, enxugar ali o quadro de colaboradores, vender ativos que não estão dentro do core da companhia, isso gera ainda mais ganho de eficiência para a empresa. E o mercado já precifica isso de antemão. É justamente isso que aconteceu com a Sabesp lá em São Paulo e também com a Copel assim que ela foi privatizada, né? Então rapidamente o mercado começa a precificar uma melhora de eficiência que ainda irá acontecer no médio e longo prazo. E essa alta recente na quinta-feira foi justamente uma reação do mercado àquele ofício entregue à Assembleia Legislativa, que seria o pontapé inicial para uma possível privatização, mas reitero que nós não temos nada certo ainda. Então a minha orientação é cautela aqui nos aportes. Pode ir comprando devagar nesse preço? Pode. Aportes pontuais. Nada de entrar pesado, a gente não sabe se isso vai de fato ser aprovado. Agora, caso seja, quem tem as ações preferenciais da CEMIG, como é o nosso caso aqui, né, nós temos uma posição de 1.300 ações, será que a gente sofre algum tipo de risco? Pelo contrário, de acordo com o levantamento feito pelo canal, caso o processo de corporation ele seja executado de maneira integral, existiria aqui a conversão das ações preferenciais em ações ordinárias, né, assim como aconteceu com a Telefônica Vivo lá atrás. Vejam que lá em outubro de 2020, os acionistas da Vivo aprovaram a conversão das ações preferenciais em ações ordinárias, na proporção de 1:1. Então não houve perda nenhuma aqui para as preferenciais com a migração da Vivo para o novo mercado. Então isso é o que pode acontecer caso o processo de corporation ele seja executado de forma integral. Mais uma pergunta aqui do Wilson. Amigão, o Bradesco hoje está em um bom momento de compra? Pessoal, eu considero que o Bradesco abaixo de R$12 é sim uma ação que vale a pena acompanhar para possíveis aportes. Por quê? Porque o resultado do terceiro trimestre reduziu bastante o risco do investimento no Bradesco, né? Ele mostra que a reestruturação já está sendo muito bem executada, o banco reportando um lucro superior a 5 bilhões por trimestre, então temos um lucro projetado aí de mais de 20 bilhões para os próximos 12 meses. O banco já entregou um ROI trimestral de 12,4%, o que é um ROI ainda relativamente baixo se comparado aos grandes bancos, mas a gente percebe a evolução acontecendo aos poucos, né? Crescimento da carteira de crédito, redução significativa da sua provisão para devedores duvidosos, tudo isso vai abrindo espaço para um lucro maior. Isso para um banco que ainda vem sendo negociado muito abaixo do seu valor patrimonial, né? Então desconto de 23% no patrimônio líquido do Bradescão. Entregou um yield de 11,4% nos últimos 12 meses e está com PL de 8,6 vezes. Então quando a gente confronta o valuation com uma rentabilidade que continua crescendo, me parece ser uma boa opção hoje investir nas ações do Bradesco. Quem acredita aí na tese de reestruturação do Marcelo Noronha. Agora atendendo a demanda de um dos inscritos do canal, já agradecendo prontamente os comentários recorrentes, isso aqui é muito importante para nós, tá, meu amigo? Então muito obrigado pela força. Então a sugestão dele é falar um pouco da Vulcabras. Estou estudando a empresa, tem bons indicadores. Pessoal, realmente olhando aqui os indicadores de rentabilidade e eficiência, nós temos uma empresa que entrega uma margem líquida de quase 19%,
um ROI de 26% e um ROIC de 22%. Então, um retorno sobre o capital investido bastante elevado, né? Sempre acima de 20% aqui é muito elevado. Atualmente, a empresa trabalha sem dívidas, né? Então, a parte financeira está bem redonda. Nós temos um preço-lucro de 8 vezes, então não dá para falar que a empresa estaria muito cara nos preços atuais. Um ponto importante é entender que a Vulcabras fez alguns negócios com a Alpargatas lá atrás para deter algumas marcas e vem desenvolvendo uma reestruturação muito bem sucedida, né? A gente vê claramente o forte crescimento dos lucros entre os anos de 2020 e 2024 e provavelmente esse ano o lucro vai ficar superior ao ano passado. Então a proposta da Vulcabras é se segmentar muito mais no público esportivo, né? Que tem uma alta demanda por tênis de corrida, para praticar também outros esportes, e ela faz um marketing bastante agressivo dentro desse segmento. Tem ganhado muito mercado, principalmente com as marcas Olímpicos e Mizuno, né? Então a gente tem a Olímpicos agora chegando num patamar de concorrência com as principais marcas do mercado. Então a gente vê o trabalho da Vulcabras trazendo a marca para um patamar superior. Aqui no resultado do terceiro trimestre, nós temos uma evolução, mais uma vez, dos números da companhia, com uma margem EBITDA de 25%, que é uma margem das operações bem elevada, um EBITDA recorrente de 185 milhões, houve um crescimento de quase 5% aqui, e o lucro líquido recorrente saindo de 127 milhões para 146 milhões. A empresa trabalha com uma margem líquida de 18%, que é uma margem bastante saudável. Ponto de atenção aqui é que não é um setor perene, tá, pessoal? Então ela concorre aí com nomes de peso como Adidas, Nike, é um setor um pouco mais cíclico, mais exposto ao varejo, então eu considero que é uma excelente empresa dentro de um setor que é um pouquinho complicado, né? Mas se você quer trazer para a carteira, entende os riscos, sem dúvida que os indicadores fundamentalistas estão bastante redondos por parte da Vulcabras. Agora a gente vai refutar o comentário de um dos inscritos aqui do canal, né, que fala que a CPFL Energia está cara sim e que essa internet é um perigo. Será que eu estou trazendo informações desencontradas para vocês? Vamos avaliar de perto agora. Bom, primeiramente a gente está falando de uma empresa que trabalha com a margem líquida de 13% e entrega aqui um indicador de rentabilidade bem acima da média do setor. Então, se comparar a CPFL Energia com as principais distribuidoras como a CEMIG, a Neo Energia ou até mesmo a Equatorial, vocês vão ver que os indicadores de rentabilidade da CPFL Energia estão em patamares muito mais elevados, né? Entregando um ROI de 28,6% e um ROIC de 17,4%. Importante destacar que ela vem crescendo os lucros há mais de 5 anos a uma taxa composta de 21%. Atualmente a empresa trabalha com alavancagem bem controlada em 2 vezes dívida líquida sobre EBITDA, então ela não está com aquela alavancagem tão sufocante, de acordo agora com o ciclo de aperto monetário. E hoje essa empresa vem sendo negociada a um PL de 6,7 vezes, um P sobre VP de 1,9. É bom destacar que estamos falando aqui de uma empresa integrada, ou seja, a CPFL Energia trabalha em todos os ramos do setor elétrico, sendo o carro-chefe da empresa indiscutivelmente o setor de transmissão, que gera um EBITDA anual de 8 bilhões de reais. Segmento de geração gera 3,7 bilhões, transmissão 1 bilhão de reais, e vejam que os ativos estão localizados em regiões do país relativamente privilegiadas economicamente, né? Então os ativos de distribuição estão no norte da região do Rio Grande do Sul e em São Paulo também, né? Então estados com IDH elevado. Então essas são características muito defensivas para uma ação que segue entregando uma rentabilidade acima de 25% sobre o patrimônio líquido, né? Então um ROI ali de 27%. Então a gente precisa avaliar ela, ou seja, realizar um valuation de acordo com os seus indicadores de rentabilidade, né? Então vamos fazer agora o valuation de Graham modificado para bater o martelo e falar se a CPFL Energia estaria descontada ou não nos preços atuais. Pessoal, inicialmente é importante olhar para o PL histórico da empresa. Vejam que em média a CPFL Energia trabalha um PL de 13 vezes, mas vamos fazer um downside e trabalhar aqui com um PL de 10 vezes, tá? Eu acho justo pagar 10 vezes o lucro de uma empresa que tem um ROI e um ROIC muito elevado. O preço sobre o valor patrimonial histórico dessa ação agora gira na faixa aqui de 2,38. Então vou colocar um P sobre VP de 2 vezes aqui para a gente tentar achar um valor justo para essa ação. Trabalhando também com lucro por ação que está na casa dos R$ 4,76 e o valor patrimonial por ação de R$ 16,64. Então vejam que aqui a gente está utilizando o método de Graham com os múltiplos históricos da ação para cravar um valor justo para essa empresa. E desse caso nós temos aqui um valor justo de R$ 39,80. Hoje a empresa vem sendo negociada por R$ 32,37
0,6%, então nós teríamos uma margem de segurança de 22%, quase 23% para aportes. Então, considerando a qualidade do ativo, a perspectiva ainda de crescimento dos proventos, um ativo bem defensivo e resiliente, então a CPFL Energia é uma opção que poderia receber aportes nos preços atuais, né? Não é uma empresa que está de graça, mas está descontada frente aos lucros que vem reportando. Bom, eu tenho certeza que esse vídeo trouxe informações relevantes para sua tomada de decisão, com análises consistentes e de maneira muito didática. Esse canal ele cresce única e exclusivamente de forma orgânica, então a gente não faz propaganda, a gente não impulsiona os vídeos, ele cresce de forma natural. E eu preciso da ajuda de vocês para a gente continuar crescendo, então eu peço que você deixe um comentário nesse vídeo, se inscreva também para acompanhar sempre o nosso conteúdo. Nós estamos com a meta de bater os 20 mil inscritos até o final de dezembro, não está difícil, eu conto com a sua ajuda para isso. Se fizer sentido também, considere assinar o canal para ter acesso a um conteúdo exclusivo, fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e ter a sua carteira analisada por mim publicamente. Fica aí o convite e até o próximo vídeo.